Shalom, começando este dia com Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é terça-feira, 23 de junho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que vocês possam ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus, igualmente para mim. E que nós possamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos para a Bíblia, então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 32. A cura de um homem que era cego, era mudo e ainda por cima endemoniado, certo? Acompanhe comigo, versículo 22. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Quem? Ele? Jesus. De tal modo que o mudo via e falava, certo? A condição deste homem era uma condição extrema, né? Pois ele sofria de cegueira, era mudo e ainda estava endemoniado, certo? Ele sofria aquela opressão espiritual, certo? Em um único ato, Jesus quebrou, certo, aquela barreira e o curou, certo? Tirando ele daquele domínio, né, que ele vivia, que era as trevas para ele. Além de não falar, certo? Era cego, não via nada e além disso ainda era endemoniado. E toda a multidão ficaram maravilhadas com Jesus, certo? Vendo e conhecendo aquele homem, sabendo como ele já vinha naquela situação há um longo tempo e de repente Jesus, em apenas um ato, Jesus restaurou totalmente a vida daquele homem, a sua vida física, a sua vida espiritual, certo? Você já deixou Cristo Jesus restaurar a sua vida? Deixe Cristo Jesus restaurar a sua vida. Deixe que o nosso Deus tome posse da sua vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 23. E toda a multidão ficavam espantada, né? Ficaram admirados, né? E dizia: não é este o filho de Davi? A reação do povo foi de imediato, reconhecendo, né, que ali estava Jesus Cristo, o filho de Davi, certo? Quando refere-se a Jesus, ao filho de Davi, porque Jesus é da linhagem de Davi e da tribo de Judá, ok? Versículo 24, meus irmãos, acompanhem comigo. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então ali eles ofendem Jesus com esta grande blasfêmia, certo? Em vez de se alegrarem pela libertação daquele homem, né? Aqueles líderes religiosos endureceram seus corações, né? Por inveja e por cegueira espiritual, certo? E acusaram então Jesus de ser Satanás, de ser Beelzebu, o príncipe dos demônios. Agora, versículo 25 e versículo 26. Jesus, conhecendo os pensamentos daqueles líderes religiosos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividido contra si mesmo não se subsistirá, certo? E Satanás expulsa Satanás? É isso?
está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Certo? Veja bem, meus irmãos, Jesus aqui expõe esta falácia. O erro é lógico, certo? Da acusação deles. Um reino ou império que luta contra si mesmo, ele entra em colapso, certo? Se Jesus estivesse expulsando o demônio com o poder de Satanás, meus irmãos, o reino das trevas estariam lutando contra si próprio, certo? E isso, meus irmãos, não faz sentido, certo? Versículo 27, Jesus dizendo a eles: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Veja bem, Jesus apela, certo, para a própria cultura daqueles fariseus. Entre os judeus da época havia exorcistas, certo? Filhos aqui se refere os discípulos, seguidores daqueles fariseus, discípulos, seguidores de Satanás, certo? Que tentavam expulsar do demônio. Jesus usa isso para questionar a hipocrisia daqueles homens, certo? Os que tentavam expulsar aquele demônio, aí sim, era demônios lutando contra demônios, certo? Mas Jesus não. O versículo 28, Jesus diz a eles: mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, logo é chegado o reino de Deus sobre vocês, certo? Então, todos que aceitam o Espírito Santo fazem parte do reino de Deus. Jesus revela aqui a verdadeira fonte do seu poder, o Espírito Santo. Amém? A expulsão daqueles demônios, do demônio, né? Não era um truque de Jesus, certo? Mas era a prova evidente de que o reino de Deus havia chegado, estava invadindo e derrotando as trevas, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus por isso. E Jesus continua ainda falando com aqueles líderes religiosos, aqueles homens fariseus, hipócritas. Olha o que Jesus disse para eles. Ou como pode, versículo 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente, certo? E roubar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, e então saquear a sua casa. Não faz sentido, né? Jesus aqui, então, ele usa uma metáfora de guerra espiritual. O valente aqui é Satanás, e os bens são as pessoas oprimidas, né? Como aquele endemoniado, certo? Jesus é mais forte que o valente. Jesus é mais forte que Satanás, certo? Para libertar a humanidade, certo? Jesus primeiro precisou amarrar, derrotar Satanás, sabe aonde? Na cruz. Ali na cruz, Satanás deve ter dado gargalhada quando Jesus morreu. Ah, não era esse o Filho de Deus? Olha aí, eu acabei com ele, eu matei ele. Mas Satanás ali foi derrotado para sempre. E os seus dias finais estão chegando, certo? E ele sabe muito bem disso. Então, tudo que ele conseguir derrotar, destruir, ele vai fazer, certo? Então, entregue a sua vida nas mãos desse grande Deus, porque nós possamos estar cego, certo? Espiritualmente. Porque tem um ditado que diz assim: mais cego é aquele que enxerga e não quer ver, certo? Então nós possamos estar endemoniados, sabe que jeito? Pelas ilusões que esse mundo oferece. Versículo 29. A gente já leu, né? Eu vou repetir aqui. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? O valente aqui é Satanás. E roubar os seus bens sem primeiro amarrar esse valente e saquear a sua casa, certo? Então o valente aqui é Satanás, que já está
derrotado em nome de Jesus. A morte de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário foi a derrota de Satanás e foi a nossa salvação, certo? Esse grande ato de amor para perdoar os meus pecados e os seus pecados, certo? E veja bem o que diz aqui o versículo 30. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo se ajunta, né? E quem comigo não ajunta, se espalha. Então aqui é o seguinte, nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou ao inimigo de Deus, né? Quem não é comigo, Cristo Jesus dizendo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, se espalha, certo? Não existe neutralidade em relação a Jesus Cristo, amém? Ou você está do lado de Cristo, ou você está do lado de Satanás. Não podemos ficar em cima do muro. Sabe por quê? Porque o muro já é de Satanás, certo? Versículo 31 e 32, para a gente concluir, ok? Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia, certo? E será perdoado aos homens, certo? Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens, ok? Pecados e blasfêmias. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada aos homens. O que quer dizer blasfêmia contra o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele bate no seu coração, ele quer te convencer que você está no pecado. Mas aí você fica cego, você fica mudo e você fica endemoniado, sabendo de tudo isso conscientemente, e você não abre o coração. Então existe o livre-arbítrio. Se você não aceita, você não é perdoado, certo? E o versículo 32. E se qualquer disser uma palavra contra o Filho do Homem, né, será perdoado, certo? Porque Jesus há de te perdoar. Mas se você se arrepender, se você pedir perdão a esse grande Deus Todo-Poderoso, você será perdoado. Então veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus diz, se eu bater na sua porta, a porta aqui é o coração, e você abrir a porta, que é o seu coração, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e você comigo. É Deus que está dizendo. Mas se eu bater na porta do seu coração, você não abrir o coração para que eu possa entrar, eu não entrarei. Eu não vou arrombar o seu coração. É o livre-arbítrio, certo? Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, certo? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, muitíssimo obrigado, Pai, por esta palavra edificante. Você, meu irmão que está assistindo, você, minha irmã que está assistindo, entregue as suas vidas a esse grande Deus. Pai, aonde esse vídeo chegar, que o Senhor derrame as suas bênçãos, o seu Espírito Santo sobre os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E é em nome de Jesus que eu lhe agradeço, hoje e para todos sempre. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom.